quais são as diferentes dispensações do tempo? Porque ali fala, né, até a plenitude da dispensação dos tempos. Então, há várias dispensações dos tempos, não há? Primeiro, vamos classificar dessa maneira. Primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já iniciou o tempo, não é isso? Quando Deus fez a criação dos céus e a terra, já começou o tempo. Eu não vou nem falar sobre a rebelião de Satanás. Não, vou falar com relação ao homem. Então, em seguida, no tempo, a criação de Adão. Adão e Eva no jardim do Éden. Então, o tempo veio correndo, não é isso? Começou lá, na criação dos céus e a terra, a criação de Adão e a Eva, e só que no capítulo 3 de Gênesis, começa a queda do homem, né? E quando chega no capítulo 6, o dilúvio, porque a maldade do homem havia crescido tanto, e a violência, né, encheu a terra. Deus então, aí a outra história que eu não quero entrar agora no assunto, né? Deus então teve que praticamente destruir a terra e salvou só uma família, a família de Noé. E aí surge então, né, a nova civilização humana é formada por Noé e seus 3 filhos, e assim, nessa nova civilização, surge um elemento digno de destaque negativo, que é o Nimrod. Nimrod, então, declara independência a Deus, o homem declara independência a Deus, constrói Babel e a Torre de Babel, para dizer que o homem consegue cuidar de si mesmo, não precisa de Deus. A partir daí surgiu a idolatria, né? E aí todas as nações passaram a ser idólatras. E Deus, para reverter essa situação, veja bem, Deus criou todas as coisas, mas todas as nações se tornaram adoradoras e ídolos. E Deus então foi chamar uma pessoa. Quem que ele chamou? Abraão, certo? E Deus abençoou Abraão, e Deus lhe deu a promessa de Abraão, né, virá uma grande nação, Abraão, Isaque e Jacó, e os patriarcas, os 12 filhos de Jacó, tá? Aí surge, então, eu estou relatando as dispensações dos tempos, certo? Aí chega a nação de Israel, a dispensação da lei. E quando chega no final da dispensação da lei, Cristo veio, a vinda de Cristo, e aí a sua morte e ressurreição, ele gerou a igreja no dia de Pentecostes, e começa outra dispensação do tempo, a dispensação da graça e a dispensação do reino dos céus. E nós estamos justamente no final dessa dispensação. Dispensação da graça, dispensação do reino do céu, dispensação da igreja. E a igreja agora tem a responsabilidade de concluir o que Deus tem que fazer na nossa dispensação, que é, irmãos, que é pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada, e nós estamos aqui para edificar a igreja, que até agora a igreja não foi edificada, e, né, precisamos edificar a igreja, e dessa forma, irmãos, a segunda vinda de Cristo acontecerá no final da nossa era. É isso que nós estamos esperando. Pelo menos eu tenho grande expectativa. Ainda, se Deus permitir, eu quero encontrar com o Senhor ainda vivo, né? Então, essa é a nossa luta. Estamos lutando aqui para que o Senhor possa terminar logo o que tem que fazer na nossa geração, na dispensação da igreja. E quando terminar essa dispensação, Cristo voltará. Ele voltará, né? E haverá já um grande julgamento sobre os habitantes da terra, totalmente contrário a Deus, né? E virá a grande tribulação para o juízo, né, dos homens vivos ainda. E quando terminar a grande tribulação, então Cristo vai assumir o seu reino. Aí começa a última dispensação dos tempos. Qual é a última dispensação dos tempos? O milênio, o reino milenar. E nesse reino milenar, por 1000 anos,
os vencedores reinarão com Cristo por 1000 anos e serão sacerdotes de Cristo, de Deus e de Cristo, por 1000 anos. Mas quando terminar os 1000 anos, o que aconteceu? O que vai acontecer? Satanás será solto, tá? Será solto, e ele vai fazer a sua, sua estripulia, ele vai provocar a última rebelião na região de Gog e Magog, tá? Então, irmãos, antes de entrar nisso, vamos seguir um pouco os versículos, senão... por isso, irmãos, nós precisamos ter essa noção do tempo, que tem o Senhor. Vamos seguir um pouco o versículo. Versículo 9, vamos lá. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, Deus está esperando, que pelo menos Deus pudesse ter um grupo de pessoas que Ele possa dizer que são seus. E esses seus vão lutar pelo seu reino. Esses seus vão lutar pelo que está no seu coração. Tá? Nesse sentido, tá? Ele falou em João capítulo 17. Dá uma olhada. João capítulo 17. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Irmãos, tem pessoas que o Pai deu ao Filho no mundo para poder fazer a vontade de Deus na igreja. Você quer fazer parte desses? Que ele diz, tá? Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, quem são esses que Deus hoje pode contar para finalizar sua obra na era da igreja? São os que têm guardado a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz toda a diferença. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Até Jesus diz: nada é meu, tudo que eu faço, a minha capacidade, a minha palavra, quem faz a obra não sou eu, quem faz é o Pai. Irmãos, é isso que nós temos que perceber. Não somos, é Deus quem faz a sua obra. Mas através de quê? Da palavra. Então cabe a nós guardar a palavra, amar a palavra, ter amor reverente à palavra. Irmão, Deus faz a obra, Deus opera. É tão simples assim. Mas ele precisa de pessoas que crê no enviado de Deus, tá? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me desse. Vocês veem que esse grupo de pessoas que Deus pode contar está totalmente relacionado com a palavra de Deus. Porque não é a capacidade humana que vai realizar a obra de Deus, é a palavra, Então eu lhes tenho transmitido as palavras que me desse, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Irmão, como é importante a gente crer no enviado de Deus. Você crê no enviado de Deus, você crê na palavra profética. E quando você crê no enviado de Deus, você crê na palavra profética, Deus faz a sua obra. Não é pela sua capacidade nem a minha. Deus, Ele sabe fazer, Então Ele fala: e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, aos olhos de Jesus, Ele está procurando aqueles com quem Ele pode contar, e com quem Ele pode confiar a palavra de Deus, e pela palavra de Deus realizar a obra de Deus.
Por isso, irmão, nesse final dos tempos, o Senhor está dando tanta importância à palavra, à imersão na palavra, crer na palavra, sabe? Ó Senhor Jesus. Então, ficou evidente, tá? Vamos lá em João capítulo 13. Ficou evidente que esses que o Pai confiou ao Filho não eram todos os 12 discípulos. Um não fazia parte. Estou certo ou não? Capítulo 13, versículo 21. Ditas essas coisas, Jesus angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Tá? Aí o que aconteceu? Versículo 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Olha só o versículo 31. O traidor saiu, não é isso? Eram 12. O traidor saiu. Olha o versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, né? Por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, é necessário ele tirar aquele que não pertence a esse grupo. Quando ele tirou o traidor, aí ele abriu o seu coração. E qual é a essência da edificação da igreja, irmãos? É amar-nos uns aos outros, certo? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mas ele falou na ausência de Judas. Então o Senhor quer esses de coração puro, não confiam em si mesmo, mas amam a palavra, confiam no poder da palavra, e o Senhor vai fazer todo o trabalho, tá? Aí, a partir de João 14 até o capítulo 17, irmãos, o Senhor escancarou seu coração para os 11, abriu seu coração, tá? Eu não tenho tempo de falar muito mais do que isso. Então isso, sabe, pode indicar que no nosso tempo hoje, pode indicar que ele esteja aguardando o número de pessoas que realmente lutam pelo reino e conheçam quem é o enviado, e conheço que amam a sua palavra e confia na palavra de Deus que faz a obra de Deus. Irmãos, esses são, né? Ele está aguardando que alguns desses reconheçam que Deus continua a falar pelos seus profetas. Ele é longânimo para com aqueles que ainda estão inativos e infrutuosos, isso no capítulo 1, certo? Para que se arrependam e venham a se engajar na luta pelo reino. Irmão, esse tempo agora, Deus ainda está esperando quem? Por isso, irmãos, eu tenho falado, vamos engajar todos os jovens como capitães, vamos engajar todos os intendentes. Ninguém fica infrutuoso, ninguém fica inativo. Por quê? Isso é longanimidade de Deus. Deus está esperando você. Está na hora de você acordar. Vamos nos envolver. Vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ter a mesma atitude desses irmãos, dos adolescentes, com simplicidade e humildade, amam a palavra e vivam pelo poder da palavra e fazer as coisas acontecerem. Eu não quero mais ficar, né, marcando o tempo na minha situação religiosa de mornidão. E eu quero participar para lutar pelo seu reino, tá? Então, vamos lá? Vamos trabalhar, porque é para
Ó Senhor Jesus, Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4, tá? Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vocês acharam, né? 1 Timóteo 2,4, tá? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas para isso, você precisa crer em quem foi enviado. Versículo 7. Para isto foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios da fé e na verdade. Esse é o caminho certo, tá?